Com 20 anos eu casei, tive 5 filhos, separei do marido. Eu não sabia o que era trabalhar. Fui aprender a trabalhar com esses 5 filhos depois separado. Eu tenho um filho que agora ele tá com 13 anos. Ele adoeceu e começou a dar febre, essas coisas. Eu levei ele para consultar, né? Ele falou que ele estava com começo de leucemia. Eu estava grávida, eu tô com 7 meses. E o pai deles também tinha ido embora. Eu trabalhava em casa de família, só que já estava muito pesada, né? Não estava mais dando conta de trabalhar em casa de família. Estava muito cansada. Aí foi o fim. Aí foi me meter com droga. Um rapaz me entregou, 9 anos e 4 meses. Eu ainda fiquei aqui também, no semiaberto. Passei uns dias ainda, passou uns 15 dias. Depois tu saiu. Foi. Não era nada como é ali hoje, não. Aí as câmeras assim grudadas assim, nas paredes assim. Um latão. Tinha colchão, não tinha nada mesmo. Via só mesmo e os ratos andando no meio da gente. Direto, cada um bicho. Fazia medo. Ninguém dormia. Aí com 7 dias que a gente estava lá, os direitos humanos chegaram e tiraram todo mundo de lá. Transferiram para os brocos. Eu cheguei aqui no CRF no dia 12 de junho de 2013. O que eu observei foi que era uma unidade assim que não tinha um lugar adequado para a questão de saúde. Elas não trabalhavam, pouquíssimas estudavam, dificilmente a defensoria vinha. Eu descobri que aqui 80% das mulheres que estão presas, elas estão presas por tráfico de drogas. E isso muito me chamou a atenção, porque são mulheres que nunca tinham cometido crime. Geralmente, na cadeia masculina, quando o homem entra no crime, ele já vem de uma adolescência problemática. Ele já vem cometendo crimes e pequenos delitos na faixa dos 14, 15 até os 18 anos, quando ele já entra no sistema carcerário. Aquela mulher que acaba de perder o emprego, tem vários filhos, vários netos. O traficante, então, observa aquela família, vai até aquela casa e faz a proposta. Já traz para ela, né, aquele dinheiro que ela estava precisando para pagar as contas, já traz aquela cesta básica para manter a família naquele dia e ali mesmo já deixa a quantidade de droga. A maioria das mulheres dentro do cárcere hoje ou foi presa por amor, porque seguiu o marido por amor. Fui para essa vida do crime. Por me envolver na adolescência com uma pessoa que fazia parte do crime, com 16 anos. Daí para cá, segui o mesmo caminho que ele, por infelicidade, por amor. Ele morreu. E eu fiquei como se fosse a dona de tudo aquilo que ele conquistou. Herança de crime. Eu fui presa por tráfico de droga e associação ao crime organizado. Fiquei um tempo na penitenciária de Tremembé. Fui presa gestante, grávida do meu filho, do André Felipe. Sofri muito lá dentro, na gestação, opressão, né, carcerária, visita, né, também, que era um pouco complicado. Meu pessoal vinha de longe, mas sempre tive apoio da minha família.
nunca fiquei abandonada, assim. Ficou eu e mais 12 gestantes. A gente meio que se uniu, virou uma família, né? Porque minha família não estava sempre lá, que também não podia ir sempre. Tinha muitas meninas que não tinha visita e lá no pavilhão é um pouco carente, né? E eu acabei ficando muito nervosa com muitas situações que aconteceu lá. O meu filho acabou nascendo prematuro, eu achei que eu ia perder o André Felipe, né? Uma humilhação, você tá lá, tipo, vendo muitas pessoas tendo a sua família perto e tal. Eu não tive meu marido, que meu marido estava preso. Minha mãe nem sonhava quando o André Felipe estava nascendo naquela hora, minha família toda. E eu sozinha, tipo, algemada, e meu filho podendo morrer naquela situação ali. E eu fiquei muito com medo, sozinha. Então, cheguei grávida, foi um pouco difícil para mim tudo. Minha família de longe, eu sem conhecer ninguém aqui. Passei meus 9 meses grávida na cadeia. Aí eles falavam, né, que se a família não viesse buscar meus filhos, eles iam doar para um abrigo. Chorava noite e dia, né, porque eu não sabia onde eu estava, não tinha contato com minha família. Nas últimas horas que a minha família veio buscar minha filha aqui. E muitas dessas mulheres perdem a guarda dos filhos porque o processo de perda de guarda corre sem que elas possam sequer se defender. Muitas vezes, olha que cruel, elas estão sofrendo um processo de destituição de guarda, elas estão presas e elas não conseguem se defender nesse processo. Quer dizer, elas estão em lugar certo e sabido, elas estão custodiadas pelo Estado. Então, isso é uma outra questão que é muito importante de trazer. E o que significa isso, né? O que significa uma criança que cresce num abrigo, se não a perpetuação da violência? Qual será o destino dessa criança? Né? Então, é essa espiral da violência constante alimentada pelo encarceramento em massa. Os verdadeiros amores é aqueles que ficam com a gente até o fim, que é a nossa mãe, que é o nosso pai, que é os nossos filhos. Porque em fila de porta de cadeia feminina não tem visita de homem. E aquele mesmo companheiro, marido ou namorado, que a induziu e muitas vezes até forçou a enveredar por essa caminhada, depois é o primeiro a esquecer e a abandonar. Que enquanto os homens eles têm a visita da esposa, da mãe, dos filhos, né, que sempre estão visitando, a mulher, a primeira visita que ela perde é a do marido. Depois a mãe pouco pode vir porque cuida dos filhos, das que estão presas, né, dos netos. Finais de semana, quem passar na porta de unidades prisionais masculinas vai ver aquela fila interminável, né? Elas chegam ali de madrugada, às vezes montam até barraca para poder pegar os primeiros lugares na fila e entrar antes para desfrutar um tempo maior ali com o preso. Das mulheres nunca tem fila. Olhando a crise de segurança pública aqui no país, o que a nossa política de drogas tem a ver com isso? A gente não tem prendido pessoas que levam à insegurança que a gente sente. A gente tem prendido pessoas que, no limite, no dia seguinte, estão sendo substituídas e que não estavam na linha de frente com um fuzil. E, enquanto isso, os grandes traficantes não estão sendo presos. Então, assim, não existe uma política
investigativa, de desmantelamento do crime. E quem é condenado por tráfico de drogas também recebe uma multa. E até pagar essa multa, essa pessoa ainda está em dívida com o sistema de justiça criminal. E enquanto ela estiver em dívida com o sistema de justiça criminal, ela não consegue regularizar uma série de situações como o título de eleitor. E sem título de eleitor, você não tira carteira de trabalho. Sem carteira de trabalho, você não consegue emprego formal. Então, hoje a gente não tem um punição pensado para ofertar segunda chance a essas pessoas. Estava presa, né, lá em Tremembé, onde chegou o oficial de justiça. Achei muito engraçado, né? Falei, nossa, não é possível. Aí ele me chega com um papel que eu estava devendo 17 mil, né? A multa que tem. Mas 17 mil, eu ainda estava no meio da minha pena. Achei aquilo um absurdo, né? Eu falei para ele que eu não ia assinar, que eu não concordava, mas existe, existe. Então a gente já sai com uma multa e a gente já sai com um currículo de ex-presidiário, aí vou levantar esse dinheiro, vou pagar, acaba acontecendo um desacerto. Aí você vai preso de novo. Você não tem oportunidade. Nós nos deparamos com um caso assim e nos debruçamos em cima desse caso. De uma pessoa que sai do sistema após pagar 5 anos de pena por crime de tráfico e lhe foi, então, ainda imputada a pena de multa. Mas uma conjunção de amizade, de confiança, de respeito, fez com que um grupo se juntasse e um escritório de advocacia se debruçasse em cima do caso com a Humanitas e nós pudéssemos, então, arguir que uma pena pecuniária de valor não poderia e não deveria restringir os direitos políticos desta pessoa. Achar que essa mulher tem grandes opções é ser bastante ingênuo sobre a realidade brasileira. O Estado está omisso a essa situação. Essa população de baixa renda está à mercê do tráfico de drogas. Hoje, para mim, o tráfico de drogas é uma empresa. É a empresa que melhor paga, é a empresa que tem mais pessoas trabalhando para ela. Qual é o outro lado dessa moeda? Qual que é o efeito que a prisão dessa mulher gera na estrutura do tráfico? Já são 10 anos dessa nova lei de drogas no Brasil. Já são 10 anos em que a gente tem um aumento enorme da população carcerária feminina. Aumentou aí mais de 500%. A gente viu o desmantelamento de algum grupo criminoso. Então, assim, a pergunta que fica é: essa política está dando certo? Fazendo uma visita correcional na unidade, estou acompanhada do conselho da comunidade e, em razão dessa atuação do conselho, foi possível julgar alguns benefícios e trazer aqui hoje para vocês, para algumas de vocês que vão ser beneficiadas hoje. Você sai em LC hoje. Vai, companheira, vai com Deus, companheira. Não sei a explicação, gente.
observando tudo isso, eu pensei com elas e perguntei para elas como eu poderia mudar esta realidade, como eu poderia ajudá-las a sair desse processo vicioso. E foi então que a gente começou um trabalho de qualificação profissional. Pegamos algumas presas que já detinham alguns conhecimentos na arte do bordado, da pintura, e fizemos um curso para outras mulheres que se interessaram em aprender. E todo esse material foi vendido e o dinheiro foi repassado para elas. E elas ficaram assim, felicíssimas, né? Encantadas, e foi quando elas me pediram: poxa, doutora, a gente não pode fazer isso sempre? E aí eu fui procurar junto à superintendência para saber como nós poderíamos estar produzindo e vendendo. O Estado, no caso, a superintendência não poderia assumir esta venda deste material. Aí foi quando eu tive a ideia de criar a cooperativa. Parabéns para quem vai sair no dia 5 de novembro. Aí, será que é eu? Será que é tu? Não, é tu mesmo. Ai, meu Deus, eu fiquei... Para não aguentar tanta felicidade. Tinha hora que eu pensava assim, parece que o mundo tinha acabado assim. O que é que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? Sobreviver de quê? Aí depois dessa cooperativa, não. Aí depois disso eu sabia o que eu ia fazer. A Chuma até ali eu conheço ela. Bom dia. Ai, meu Deus. Bem, já está trabalhando no artesanato? Tá, eu nunca parei. Aprendi a fazer crochê, aprendi a fazer alguns bichinhos de pelúcia. As coisas de artesanato. Ah, essa aí foi a minha solução depois que eu saí. E quando o Humanitas chegou aqui com esse projeto, dentro de Tremembé, eu quis acompanhar e ver. Escutei assim: você vai pagar para ver? Porque as pessoas não acreditavam naqueles pedacinhos de tecido e aquele pouquinho de linha que o projeto passou aqui e deixou. O principal desafio nosso era explicar para elas que isso envolve tempo, isso envolve desenvolvimento, até que venha, eventualmente, a gerar essa renda. Quando a gente traz a empresa aqui dentro, elas trabalham por uma produção X e recebem esse valor. Além da questão também da remissão de pena, que é a redução pelo seu trabalho, então nós temos que explicar para elas que elas não iam receber agora, que elas vão trabalhar, vão criar, vão pensar, vão se unir para poder aí sim gerar essa renda que pode colaborar no seu dia a dia aqui e eventualmente até colaborar com a sua família lá fora. Na verdade, eu não queria ir, né? Já furei meu dedo, não queria ir e tal. E daí minha amiga falou: não, vamos. E nisso a gente foi e nunca mais a gente parou. Hoje a gente formou uma cooperativa formada por 30 mulheres incríveis, determinadas, mulheres que querem mudar de vida. Então, tira a vida para baixo aqui, certo? Coloca a linha, assim, agulha embaixo. As pessoas que fazem trabalhos manuais, elas relaxam e elas se distanciam dos seus problemas imediatamente. A gente vai bordando e vai como se estivesse se libertando dos seus pensamentos negativos. O que eu já escutei de alguns funcionários que não parece uma unidade prisional. Ficou um ambiente leve, ficou um bom ambiente para se trabalhar. Tanto as educandas quanto nós, enquanto corpo funcional. Nós estamos buscando melhorar o relacionar dessas pessoas.
liberdade é tudo que um ser humano tem na vida. Eu sento assim na rede da varanda da minha casa, eu escuto os passarinhos. Depois que a gente viu os passarinhos lá, a gente até dava uns pãozinhos para eles, mas a gente sempre dentro, né, trancada dentro da cela, com as grades. Agora as grades não me limitam mais. A gente acaba que transforma elas em empreendedoras. Então elas vão ser donas dos negócios delas. Porque se elas esperarem saírem daqui e alguém dar emprego, infelizmente, isso não acontece. E nós fizemos um levantamento e nós descobrimos que 209 mulheres passaram já pela cooperativa. E dessas 209 mulheres que passaram por aqui, nenhuma delas voltou ao cárcere. Porque não são só 209 pessoas, são 209 famílias que saíram desse processo de prisão, porque a prisão, para a pessoa estar presa, ela não precisa estar dentro de uma cela, dentro de um presídio. Se a pessoa não tem vida, se a pessoa não tem sonho, porque eu sempre digo assim, que não é só a cooperativa, é tudo que acontece na cooperativa. Elas começam a se empoderar, começam a ter noção que elas são capazes, que elas podem, que elas são donas da vida delas, que elas não dependem de ninguém, nem do Estado, nem do traficante, nem do vizinho, muito menos de marido, que elas podem ser quem elas quiserem.